Olá, boa noite. Estamos começando mais um Diálogos Cênicos aqui pelo Facebook do Grupo Teatral Arte Cênica e também pelo Facebook e pelo YouTube dos Diálogos Cênicos, além das reprises na TV Caipira, na SDP TV e na TV Lagos. Estou chamando para a nossa roda de conversa rapidinho, porque o papo hoje vai ser bom. O Marcelo Soares, ator, diretor, produtor, humorista, responsável pelo canal de Humor. Boa noite! Boa noite, Alfredo, boa noite, Brasil. Hoje o Bastito não vai estar para falar isso, né? Então, Brasil, Zil. E também apresento meu amigo Alfredo Barzon, diretor de teatro estudantil, publicitário, é o meu garoto, comedor de parmegiana. Adoro. É bom, hein? Vamos chamar o nosso convidado para conversa? Bora! Rapidinho, vambora. Que eu estou ansioso hoje. Então, seja bem-vindo aos Diálogos Cênicos, Rui Godinho. Boa noite, Rui. Olha só, boa noite. Nosso bate-papo aqui, falando para vocês perceberam a nossa sintonia? Olha a cor da minha camisa. Oh, tá de roxa arsênica, que barato. É isso aí. É sinal que vai dar tudo certo, a gente vai bater um papo muito legal, estou muito feliz com o convite. E o Alfredo e o Marcelo. Vamos lá, estou por aqui à disposição. Então, a gente pede já, Rui, para você contar um pouquinho, né, para o pessoal que está assistindo. A gente tem muitos alunos, não só do meu grupo de teatro, mas o pessoal que faz teatro, que faz música aqui, e também em outras regiões. Se apresenta, conta para a gente quem é o Rui Godinho. Tá? Fique à vontade, a casa é sua. Pois é. O Rui Godinho acabou se transformando num artista brasileiro. E quando eu falo artista brasileiro, para o pessoal novo que está na escola ainda, né, é aquela figura que tem dons artísticos, né, e que acaba se multiplicando no dia a dia para poder sobreviver da arte, né? Então, eu sou escritor, sou radialista, sou diretor de teatro, sou diretor de vídeos, roteirista. Então, a gente faz um monte de coisa para poder não precisar se utilizar de outra profissão para poder sobreviver como um artista, né? Eu nasci em Belém do Pará, em 1955, onde eu tive uma experiência muito boa com teatro, com música. E depois eu renasci em Brasília, em 1982. Aqui já moro há 40 anos. E foi aqui exatamente que eu me permiti largar um emprego, entre aspas, seguro, de bancário de um banco federal, para ser feliz, para fazer o que eu amo fazer, que é arte, né? Fazer rádio, dirigir um vídeo, fazer um roteiro para um vídeo, produzir, né, um evento, escrever livros, pesquisar, né? Então, hoje, eu faço somente isso. Desde 1991, eu faço somente isso na minha vida, ou seja, eu trabalho na minha casa os roteiros, tanto para programas de rádio quanto para vídeos, a produção a mesma coisa, principalmente agora com a pandemia, né? Que a gente está valorizando bastante essa coisa de trabalhar em casa, né? Então, esse é o Rui Godinho, um artista brasileiro que faz 1 milhão de coisas para sobreviver da arte. Estava apertando aqui o botão. Ô Rui, seja bem-vindo, muito grato por topar participar conosco.
Eu queria te falar, quando você mandou o seu release, né? Falei, não, eu vou falar ao vivo isso, porque, cara, acho que você é o sexto ou sétimo paraense que chegou aqui conosco. E é um prazer enorme isso, porque vieram, não sei se você conhece algumas cantoras de lá, a Lívia Mendes, Marisa Brito, quem mais, Alfredo? Fugiu todo mundo, Liege, enfim, esqueci Eu o resto esqueço, agora. Marcelo, você sabe que eu não sei guardar nome, não me põe nessa enrascada, A rapaz. Camila Barbalho, da B2, da banda B2. Eu vou lembrar o nome de todo mundo. E só tivemos programas maravilhosos com essa turma aí. Então, mais um paraense, bem-vindo. Eu quero falar de música, claro, mas eu tenho certeza absoluta que o Alfredo vai falar de música, então eu vou eu quero que você conte pra gente sobre o projeto Solidariedade Noruega. Como é que funciona? Como é que é isso aí? Na verdade, foi um projeto realizado em 2003. Na época, o Brasil presidido pelo Lula, e o rei da Noruega veio fazer uma visita ao Brasil. E ele não queria somente eventos de gabinete, ele queria pelo menos um evento popular. E trouxe na comitiva dele 14 músicos, né, inclusive músicos nativos, indígenas, né, para fazer um show aqui no Brasil, junto com músicos brasileiros, e que esta iniciativa pudesse ser transformada num CD, a gravação de um CD, e oferecida para a Caritas Brasileira, que é um organismo da CNBB que trabalha com outros projetos também, né, ligados ao Brasil, projetos sociais, mas na época estava focada na questão do semiárido brasileiro, né, construindo cisternas. Aí então nós convidamos Daniela Mercury, convidamos Afro Reggae, convidamos Beth Carvalho, Naná Vasconcelos, para participarem deste evento. Então, ao todo foram 58 artistas se apresentando, 44 brasileiros e 14 noruegueses. Né? Se apresentaram no Teatro Nacional com a presença do rei, do Lula e das comitivas, e foi um evento fantástico, gravado, transmitido ao vivo na época pela TV Nacional, não é? E depois gravado o CD ao vivo, foi feita a prensagem de 30 mil cópias e entregues para a Caritas Brasileira, que vendeu esses CDs e reverteu o resultado em cisternas para o semiárido. Então foi um evento que aconteceu em 2003, que eu fiz a direção da produção, né? E ele serviu para isso. É um projeto, logo mais eu vou confirmar isso, né? Mas eu não trabalho com nada que seja comercial. Toda a minha produção é voltada para preenchimento de lacunas, né? Então, por exemplo, tem um programa de rádio, 2 programas de rádio. Um é o Então Foi Assim, que é um projeto que tem livros, uma série de livros, tem programa de rádio, tem podcast, tem pequenos vídeos para o YouTube, né? E tem o Roda de Choro, que é um programa que enfoca a questão da valorização da música instrumental brasileira. Então, estou sempre envolvido com projetos que tenham uma finalidade social, nada comercial. E esses 30 mil CDs foram direcionados para o semiárido brasileiro. Só posso ir eu, Marcelo? Então vamos. Rui, para mim é um prazer imenso ter você aqui. Você não faz ideia de como eu estou feliz de poder estar falando contigo hoje, tá? Vou te contar uma historinha rápida, como as coisas são assim circunstanciais e trazem para a vida da gente, né? Pessoas como você. Justamente há 10 anos, em 2012, eu tenho um grupo de teatro, né? Tem aí 24 anos de estrada. E a partir dos 10 anos do grupo, a gente fazia quando encerrava o ano, a gente fazia um churrasquinho do grupo, beleza? Mas desde que o grupo fez 10 anos, a gente faz um encontro anual. Então, desde o pessoal de 98 até o pessoal atual está indo aos encontros.
E em 2012, a gente fez o nosso encontro aqui em Mogi Guaçu, a gente fez um amigo secreto, envolvendo tanto os alunos atuais quanto os antigos. Mas foi um aluno atual que me presenteou, tá? Eu acho que foi o melhor presente de amigo secreto da minha vida. Eu tenho os 2 primeiros volumes aqui, o dedo tá aqui. Os 2 primeiros alunos, eu queria até falar, né, que foi o Vinícius Klein. Eu espero que chegue essa live até ele através de algum aluno, né? Foi ele que me presenteou e foi a primeira vez que eu fiquei doido para sair do churrasco e abrir o livro. Eu gosto, é um dia que eu gosto muito, mas eu fiquei ansioso porque eu vi nomes de músicas que eu tinha curiosidade para saber a história, né? E eu me apaixonei pelos livros, tá? Estou agora já com o pedido feito pro 3 e o 4, lá no site, né? E estou ansioso também para pegar os outros 2 na mão agora. Bom, a minha pergunta é justamente sobre esse projeto maravilhoso que você faz, porque tem música que nem Samarina, eu jamais conseguiria imaginar qual era a história por trás dessa música. Tem outros, aqui é que a Samarina foi a que mais marcou para mim, não sei porquê. Mas é um material muito rico. Eu fiquei impressionado com a qualidade de texto, da sua pesquisa, né? E eu queria que você me contasse justamente qual que é o processo que você faz para descobrir a história. Você entrevista compositores, né? Como que é esse processo de descoberta para chegar, né, num material tão rico e com tantas composições de vários artistas diferentes, né? E com toda essa precisão da história, né? Conta pra gente como é essa pesquisa. Beleza. Eu falei agora que eu trabalhava com projetos que preenchem lacunas. Então, no rádio, eu trabalho com música instrumental choro exatamente porque carece, né? E o Então Foi Assim, eu tinha um programa de rádio junto com a Adriane Lorenzon, uma gaúcha sensacional, maravilhosa, radialista também, na Rádio Cultura, aqui de Brasília, que era foi uma rádio tradicional, pioneira, que divulgou artistas como Zélia Duncan, Ellen Oléria, Aborto Elétrico, antes de ser o Legião Urbana, né? Uma rádio pioneira que apostava, né? Então, era uma rádio muito importante que depois, inclusive neste governo agora, já foi desmontada, precarizada para dizer que não serve. Inclusive, estou fora dela hoje, né? Com o programa Então Foi Assim. Nós tínhamos um programa chamado Estação Brasil, que era um programa de 2 horas, numa segunda-feira, de 10 à meia-noite. Então, nós tivemos que inventar quadros para preencher essas 2 horas dessa segunda-feira, né? Então, criamos um quadro chamado A Origem da Música, onde os compositores que iam lá, que iam lançar discos, falavam do seu disco, lançavam o seu disco, a gente tocava o disco, mas sempre a gente perguntava a origem, para eles contarem as histórias de como surgiram algumas canções que serviriam para programas posteriores, né? E nisso eu percebi logo com as histórias muito interessantes, porque cada música tem a sua história, né? Ela pode ser engraçada, pode ser trágica, pode ser tragicômica, ela pode ser dramática, mas tem uma história. Inclusive aquela história assim, muito simples. Eu estava sentado num sofá, fui afinar o violão e veio uma melodia. Eu peguei aquilo, desenvolvi, pronto, nasceu a melodia, né? Mas tem melodias e tem letras que são, assim, as histórias são maravilhosas, interessantes, né? E eu percebi logo que eu teria na minha mão um material fantástico. Em 10 anos, foi o que eu falei para minha parceira Adriane. Eu falei, Adriane, em 10 anos nós vamos ter um manancial de histórias maravilhoso, com história de canções, né? Como é que elas nasceram. E eu acho que vai dar para escrever um livro. Nem pensei num programa de rádio, pensei num livro, né? Então, quando foi em 2006, quer dizer, a rádio, ainda neste período, a gente estava nessa rádio fazendo esse programa, aí aqui governou Brasília por muitos anos o Roriz, Joaquim Domingos Roriz.
e era muito ligado ao sertanejo e acabou com aqueles programas independentes que não focavam no que ele queria para aquele perfil dele, né? Do sertanejo romântico, e o programa acabou, nós saímos do ar, e eu simplesmente não parei de fazer a pesquisa. Só que naquela época, 98, 99, por aí, eu não tinha, logicamente, credibilidade para chegar com artistas e falar, cara, me dá uma entrevista aqui para um projeto que eu estou desenvolvendo, porque ninguém me conhecia, eu não tinha lançado nenhum livro ainda, então foi uma dureza eu consegui reunir 80 canções, as histórias de 80 canções, no volume 1, que foi lançado em 2008. Em 2006, eu cheguei com a Adriane Lorenzon e falei, Adriane, eu tenho aquele acervo todo de histórias e já podemos escrever o livro. E ela estava, então, envolvida com a vida acadêmica dela. Ela fez 2 graduações, jornalismo e pedagogia, depois fez doutorado, mestrado, ela fez doutorado recente agora em pensamento complexo. E ela falou, olha, eu estou focando a minha vida na minha carreira acadêmica e você fica livre para mandar ver com o livro, com o seu projeto. Perfeito, virou o meu projeto. Aí lançamos, então, levei 2 anos escrevendo essas 80 histórias que compuseram o volume 1, né? Do Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Então, em 2008, eu lancei o livro. Você vai perceber que agora que você vai adquirir o volume 3 e o 4, que houve uma evolução maravilhosa assim, do projeto, porque quando eu lancei o volume 1, eu focava muito mais nas biografias das canções. Já no volume 2 e o volume 3 consolidou a linguagem, o volume 4 também, eu trago também novidades em relação a processos criativos, porque cada artista tem a sua forma de compor, não é? E também as parcerias, relações de parcerias, como é que funcionam as particularidades, né? Então, fui acrescentando no projeto essas questões também de processos criativos, né? E o livro ganhou, logicamente, um volume maior de informações, que o número de histórias foi minguando, né? Eu lancei o primeiro com 80 histórias, o segundo com 62, o terceiro com 44. Observem que sempre a soma dá 8, que é o símbolo do infinito, né? Então, eu observei isso também, né? E aí eu saí, então, mapeando os processos criativos, né? Então, eu chego com os compositores agora, depois do volume 1, facilitou bastante, né? Porque eu já mostro, apresentei para o artista o volume 1 e já falo do meu trabalho. Quando chegou o volume 2, mais ainda, e foi facilitando, que logicamente, eu ganhei uma notoriedade em relação a ser um pesquisador que leva a sério o seu trabalho de pesquisa e que reproduz nos seus livros o que é a verdade. Eu não floreio nada, eu reconto histórias, ou seja, eu entrevisto, eu viajo o Brasil todo, viajava, eu espero voltar a viajar, para conversar com os artistas, para saber como é o processo criativo, como funcionam as relações de parceria com A, com B, com C, que às vezes são diferentes, né? E as biografias das canções. Aí a gente se surpreende com histórias fantásticas, porque muitas vezes a gente pensa que a história, uma música foi feita para uma coisa e foi feita para outra completamente diferente, né? Então, eu entrevisto os artistas, degravo, transformo em texto, e ali vou pensar como eu vou contar aquela história, né? Sempre observando uma linguagem, um estilo, como se eu estivesse numa roda de conversa com amigos, tomando uma cerveja, uma fogueira acesa no meio, alguém tocando um violão e eu contando as histórias. Então, esse é o trabalho que eu realizo com o Então Foi Assim, que é um projeto interminável, porque enquanto eu estou escrevendo sobre 50 histórias, aí tem mais 1 milhão sendo compostas, né? E derivou também um programa de rádio que eu tenho há muitos anos. Então Foi Assim, o nome é o mesmo, né? E também tem muitos artistas, como Hamilton de Holanda, Abadia Assad, aproveitaram o livro para fazerem capítulos para o YouTube contando histórias que eles acharam interessantes. Resumindo, né? Isso. Ô Marcelo, eu acho que você percebeu
por que eu gosto demais do projeto, né? Ô, Rui, uma das perguntas que eu mais faço aqui é sobre processo criativo, né? De onde saem as coisas. Eu sou muito curioso com isso. Então, o livro veio muito de encontro ao que eu gosto, né? Eu já vou deixar. Eu também adoro saber as histórias da música. Eu fui olhar até se foi nos 2 primeiros volumes que eu tenho, mas não foi, né? A gente ouve um leigo que não conhece a história, ouve Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. É uma música. Depois você vai descobrir que o Roberto fez para o Caetano, que estava no exílio. E aí ganha uma outra conotação, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu tomei esse baque, foi com Debaixo dos Caracóis. Eu vou aproveitar já para deixar aqui o link do site, para quem quiser, né, quem ficou curioso e quiser dar uma olhadinha nos livros, olha, tá aqui. Então foi assim.com.br, não tem essa barra do fim, não sei porque apareceu, mas é coisa Aparece quando você copia, coisa de quando a gente copia link, né? E mas... eu falo, tá? Vale a pena, quem tem essa curiosidade, vale a pena procurar, porque é delicioso ler. Eu sou suspeito aqui, porque eu sou fã de carteirinha do Rui, então me coloco assim mesmo, tá? Alfredo, Debaixo dos Caracóis, eu vi o Caetano falando no show lá no Unicamp. Tá, não, mas não foi por ele que eu conheci a história, não. Não lembro onde foi. Né? Bom, vamos colocar o Baixito na conversa agora? Vamos para o Baixito. Essa veio por vídeo. Ele mandou um vídeo, porque ele tem um canal onde ele faz interpretações de poemas, de músicas, de letras de música, tá? Aqui ele, além dele interpretar, ele colocou um pouquinho dele na letra, tá? Vamos lá então. Qual compositor? Opa, vídeo errado, Alfredo. Tá fora da ordem aqui, tá fora da ordem os vídeos. Agora sim. 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. Esse sabor bem Brasil verdadeiro, fator de união da família. Esse sabor de aventura famoso, pretão maravilha. Faz mais feliz a mamãe, o papai, o filhinho, a filha. Puro, com pão, com arroz, com farinha, o macarrão. Fuzil, não, armas não. É nessas horas que esquecem dos seus preconceitos. Feijão, tem gosto de festa. É melhor e não faz mal. Feijão, feijão, armas não. Oi, pessoas, boa noite para todos vocês. Oi, Rui, boa noite. Eu queria estar presente, mas tive um compromisso. Rui, eu queria saber de você qual a importância de João Gilberto com a chegada dele na música popular brasileira. Opa, deitou a imagem do Rui aqui pra gente. Opa, não tá chegando o som também, Rui. Não tá chegando nada de som pra gente. Qualquer coisa, tenta sair e entrar de novo, que às vezes dá esse problema aqui na plataforma, viu? Aqui o microfone tá aberto, vamos tentar. Fala agora. Não tá. Eu vou sugerir que você faça o seguinte. Peraí, deixa eu tentar uma coisa. Fala agora, vamos ver se chega. Não. Ô, Marcelo, instrui o Rui a sair e entrar de novo. O Rui tá ouvindo a gente. Ele tá ouvindo? Tá ouvindo, Rui? Tá. Tá ouvindo? Então, tenta sair e entrar naquele link que o Marcelo te enviou, que assim, reinicia a conexão e eu acho que o áudio vem, tá? Eu acho que ele não entendeu. Manda mensagem, Marcelo. Tô mandando. Tá. O problema é se cair no celular. A gente não tá conseguindo te ouvir. Eu vou mandar no chat privado, peraí. Não, já mandei pra ele. Já mandou? Tá no celular. Tá no celular, manda pro chat.
Deixa eu ver se eu tenho um papel para mandar a mensagem. Ah, já sei o que eu faço. Vou mandar num banner para ele. Ah, ele visualizou lá. Vamos ver. Torcendo para dar certo. Plataforma, de vez em quando, o pessoal dá uma rasteira na gente, né? Às vezes tem esses probleminhas de conexão. Já estava vendo que o áudio dele estava dando umas picotadas, né? Tava. E quando entra vídeo, o StreamYard ele corta automaticamente o áudio da gente. E pode ter cortado o ruim aí, mas a gente aguarda, porque a conversa é importante. Sabe uma música que veio na cabeça? Não sei se tem no livro. Valei-me Deus, é o fim do nosso amor. O Flor de Lis. Opa, já está de volta. Vamos ver se a gente ouve. Rui? Fala um oi pra gente. Não. Será que é o volume? Caramba. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tirar o volume automático, vou aumentar o volume. Não tá chegando o som. Oh, Deus. Vou tirar a gente, Marcelo. Vamos tentar. Vamos. Alô, Rui? Nada? Ah, o microfone está ativado, não ouço vocês. Ah, não tá ouvindo a gente também? Não. Então vamos fazer o seguinte, vamos sair eu e você, Marcelo. Vamos. E depois o Rui tenta, já voltamos, tá? gente. Vai você primeiro, depois eu vou. Tá. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Só torcer pro Rui conseguir voltar. Que agora eu resetei a transmissão inteira, né? Saímos nós três. Só faltava eu ter que pegar, encerrar essa live e começar outra, né? Parte A e parte B. Assistindo, né? Quem tá assistindo recebe o link daqui a pouco, se for o caso. Vamos lá. Oba! Tadã! Vamos lá. Rui? Oba! Aê! Que susto, rapaz! Vamos para a pergunta do Baixito. Então, ele perguntou qual que é a importância do João Gilberto, a entrada do João Gilberto na música popular brasileira, né? Isso você chegou a ouvir? Sim, não cheguei, não. Mas João Gilberto é uma figura fantástica que influenciou meio mundo na música brasileira, tanto com a forma de cantar, aquele canto mais suave, né? E sem o dó de peito que era na época dele muito comum, né? Que vem de Vicente Celestino, de outros Augusto Calheiros, né? Orlando Silva, né? E quando o João Gilberto chegou e se lançou com aquele toque da bossa nova no violão dele, que é único, né? Que às vezes as pessoas não conseguem imitar, e também com este canto assim mais intimista, ele levou uma legião, né, de artistas brasileiros a se mirarem nele, né, e fazer igual, né. Eu tenho até uma brincadeira, que eu acredito que seja a brincadeira do Silvio Caldas, que fala: ah, o João Gilberto, rapaz, aquele negócio do João Gilberto, não foi ele que inventou essa
esse canto, essa forma de cantar. Não, o senhor, lá atrás, o rei do samba, o senhor, ele tinha problema de tuberculose. E quando ele chamava alguém para gravar uma música dele, ele não podia cantar alto, porque ele tinha problema de tuberculose. Então ele cantava assim, olha, jura, jura pelo senhor, né? Então ele não podia cantar alto, então ele cantava baixinho. E diz que quem começou com essa forma de cantar foi exatamente o senhor que tinha problemas no pulmão. Mas eu acredito que seja brincadeira. Isso está, inclusive, no livro, no volume 3, eu acredito. Né? Mas João Gilberto foi essa figura fantástica, né? Um gênio, né? Embora com uma personalidade assim bastante polêmica. Né? Eu não o vejo como um grande compositor, como na realidade ele não é. Né? Ele compôs, quer dizer, que tenhamos conhecimento apenas 2 músicas, Bim Bom e O Balalá, né? Que são, inclusive, os títulos são bem assim pueris, né? E que não significam, quer dizer, não foram obras-primas, né? Foi só isso. Eu acho que ele entendeu que a praia dele não era de compositor e continuou como violonista e como intérprete, né? É isso que eu acho do João Gilberto. Mas a importância é fundamental para a música brasileira. Como intérprete, né? Intérprete como violonista, né? Ah, assim também, claro. Aí eu, na verdade, não gosto dele não, viu? Eu acho que a personalidade dele era muito forte demais, ele brigava com todo mundo, né? E aí você pega, sei lá, pega um pouco de antipatia. Tinha um CD dele maravilhoso, que eu nem lembro, mas eu deixei com a minha ex-mulher lá, nem briguei por causa desse CD. Sabe quando separa, vai, né? Não, é pra ficar, não quero mais não. Porque eu vi histórias, por exemplo, do Caetano, que ele jogava baralho, ele ia na casa de João Gilberto e jogava baralho debaixo da porta, né? Sei lá. Aí você fala, Sim. esse é um Muito show, esquisito. ele tá Muito xingando. esquisito. As pessoas Pode? costumam ser condescendentes, né, com ele exatamente pela genialidade, mas ele era um cara muito difícil, Tá. como foi difícil o Jacó do Bandolim, que as pessoas também, né, reverenciam, né, mas a personalidade dele era Já ouvi muito falar. complicada, pessoa implicante, invejosa, irracível, né, e foi o Jacó do Bandolim, né? Nem o filho dele aguentava ele, o Sérgio Bittencourt, né? É, triste, né? Bom, vamos falar sobre o Valeu Arte, que é uma plataforma de captação que você criou, né? Como é que funciona ela? Oi. Desde que foi criada a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que a gente chama de Lei Rouanet, que foi infelizmente Uhum. demonizada, né, pela direita, ela tem uma prerrogativa de que pessoas físicas que pagam imposto de renda possam contribuir com até 6% do seu imposto devido. E isso nunca foi divulgado assim amplamente. Mesmo quando o Gilberto Gil esteve no Ministério da Cultura, ele não atentou para essa questão. Então, sempre foram as empresas, né? As pessoas jurídicas. Aí a Petrobras, que foi a maior patrocinadora brasileira durante muitos anos, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Né? Então, chegou um momento em que essas empresas, até como uma política pública desse governo atual, e até anterior um pouquinho com me esqueço o nome dele, o pessoal chama de Múmia, né? Como é que é? Não lembro, nem lembro mais o nome dele. Mas, o Temer, né? Ele, quando assumiu, ele Ah, começou... Você lembrou? Eu quase que não lembro. vou pegar aqui. E ele acabou com o Ministério da Cultura, aí veio outro e consolidou, né? E transformou a Secretaria de Cultura em sei lá o quê, porque o cara que assume lá, a mesma coisa que o cara que assumiu a Fundação Palmares, né? Que é um negro que é racista, né? Então ele colocou um cara lá na Secretaria de Cultura que começou um processo de destruição da lei, né? Da Lei Rouanet. Uma mata da Lei Rouanet, vai acabar uma mata da Lei Rouanet. Então as empresas ligadas ao governo principalmente, elas recuaram o patrocínio. Vocês verem que hoje o Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica está com os centros culturais, os conjuntos culturais da Caixa fechados. Aqui em Brasília tem um teatro maravilhoso, não está funcionando. Né?
Então, como nós trabalhamos preenchendo lacunas, eu pensei, vamos criar uma plataforma de captação de recursos que possa focar exatamente nas pessoas físicas, como é nos Estados Unidos e alguns países da Europa, né? Então, o povo brasileiro, que é provinciano, que adora imitar os americanos, quem sabe eles não adotariam também essa postura, né, de investir em cultura? Eu imaginei isso, né? Vamos lançar então a plataforma, vamos. Só que a gente lançou a plataforma num momento muito difícil, porque a lei ela foi sendo perseguida a ponto de inviabilizarem que você escreva um projeto. Digamos, eles limitaram primeiro os projetos em R$ 1 milhão, né? Então, não se pode fazer um grande projeto, uma ópera, um festival grandioso, a partir de um projeto aprovado pela lei, né? Eles limitaram os cachês em R$ 4.000 para solistas. Imagina um Chico César, um Zé Cabaleiro, um Alceu Valença, uma Zélia Danco, fazendo um show, um projeto aprovado pela lei, recebendo R$ 4.000. Isso é exatamente para inviabilizar, ou seja, agora não dá mais, ninguém vai se interessar mais, né? Então ficou tão difícil, o lançamento da Valeu.art para captar recursos das pessoas físicas que pagam imposto de renda se tornou inviável exatamente em função das políticas implementadas pela Secretaria Especial de Cultura, na pessoa do senhor Mário Frias e desse André Porciúncula, que inclusive participou de um evento dizendo que tinha dinheiro sim do Fundo Nacional de Cultura para quem quisesse fazer filmes sobre armas. Vocês acompanharam isso, né? Então ficou difícil da gente levar avante a Valeu.art. Nós lançamos como um ato de resistência, mas estamos esperando aí a mudança de governo, que eu acredito muito nela, para que a gente possa retomar, relançar a Valeu e fazer com que ela possa ser um instrumento de prospecção desses recursos de pessoas físicas. Porque nós acreditamos que é que nem o aquífero Guarani, é um manancial fabuloso de água, né, que precisa, né, de instrumentos, de ferramentas para prospectar isso, trazer isso para a superfície, né? Então, a Valeu nasceu exatamente para captar recursos para projetos culturais aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura por intermédio de contribuições de pessoas físicas. Dá um close em mim aqui, Alfredo. Opa! Seria isso, Temer? O Marcelo faz impressão em plástico. Saiu voando! Com impressora 3D. Isso aqui é um vampiro, né? Deu a asa. Não sei o que fazer. Ninguém quis. Por que será, né? Então, não sei. Posso ir? Pode, Alfredão. Ô, Rui, eu sempre vou falar de música com você, tá? Eu queria saber um pouquinho. Você falou que você tem um projeto voltado ao choro, justamente por ser um nicho que não tinha espaço, correto? Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, do programa. Quem já esteve por aí, né? Por exemplo, eu gosto muito do Choro das Três, que são 3 meninas fabulosas que fazem choro e são novas, né? A gente conheceu aqui, se bem que o deles é mais samba, né? O Trio Café. Mas eu queria saber como que funciona, se tem gente nova, né? Como as meninas do Choro das Três se interessando, porque o choro não pode morrer de jeito nenhum, né? O programa Roda de Choro nasceu em 2003, em janeiro de 2003. Agora, em janeiro próximo, ele completa 20 anos, né? Então, esse programa ele nasceu exatamente para preencher uma lacuna, que é o foco principal do meu trabalho, a filosofia de vida, né? E a Rádio Câmara FM, uma rádio poderosa, que tem uma audiência fantástica, né?
uma programação maravilhosa, porque não é influenciada pelo poder econômico, né? Porque emissora de rádio, depois, nunca mais aconteceu o que aconteceu em 77, 78, né? Como o Boca Livre, por exemplo, que é um grupo independente, lançou o disco lá em 77 e todo o Brasil ouvia nas rádios, nas emissoras, e todo o povo que gostava daquele arranjo vocal adquiriu aquele disco, foi um sucesso maravilhoso, mesmo eles sendo independentes, porque as rádios tocavam o que era bom, né? O que valia a pena tocar. Depois disso, foi instituído o jabá. Jabaculê. Né? O jabaculê. Então, o poder econômico, as grandes gravadoras, principalmente as que investem nesses artistas sertanejos modernos, né? Eles compram os espaços e fazem a música, fazem o artista virar um sucesso nacional. E você passa até a cantarolar no seu banho uma música qualquer que você vive ouvindo, no supermercado, no táxi que você usa, no Uber, você vai ouvindo aquela música, porque as rádios estão empestadas, né, com esse estilo musical. Né? É um massacre. Então, massacre. E exatamente em função do poder econômico. Na verdade, o poder econômico, onde ele atua, ele ferra com tudo, acaba com a nobreza, acaba com a dignidade das situações. Né? Então, a Rádio Câmara, uma rádio ouvida no Brasil todo, tem retransmissão no Brasil todo, não tinha um programa de choro, eles me convidaram para fazer o programa. Na verdade, eles perguntaram para mim, o chefe da programação perguntou, você conhece alguém que se interessaria em fazer um programa de choro? Eu fiquei assim e falei, eu vou pensar. Eu estava pensando ali em fazer o projeto e entregar no dia seguinte, né? Porque eu tive, logicamente, que estudar muito para poder ser também um expert, né? Na área, né? No choro, né? Então, o choro, hoje esse gênero musical, instrumental, né? Que o pessoal fala que é urbano, mas tem um grande amigo que fala que quando ele nasceu, tudo era rural, não era nada urbano, nem imagina, né? O bairro da Cidade Nova, no Rio de Janeiro, era uma zona rural, não era uma... Né? Então, ele tem essa contestação em relação a que é um gênero urbano, mas se transformou num gênero urbano, né? É um gênero que se formou a partir da inventividade, a partir da recriação dos músicos brasileiros, que na época da sua criação tocavam de ouvido, não tinha nenhum mestre, né? Instrumentista formado numa universidade. Mas então, como tocavam, né? Tocavam, né? Porque já tocavam nas rodas, né? Então, em 1808, quando Dom João VI veio para o Brasil, ele trouxe muitos músicos, artistas, inclusive castrates, né? Para cantar no coro, né? Das suas apresentações, né? E ele ali começou, então, uma grande revolução musical brasileira. E com isso vieram músicos e também vieram gêneros estrangeiros, né? Em 1845, chegou no Brasil um gênero chamado polka, que serviu de estrutura melódica para o samba, para o machixe, para o frevo e para o choro. Né? Porque aqui chegando... Uma polca alemã, por exemplo, é uma coisa marcial, uma coisa dura. Mas chegou no Brasil, com a influência dos negros, ela ganhou uma malemolência, né? Então, o serviçal que ia para os salões aristocráticos servir de garçom ou de faxineiro, né? E assistia digamos, um estrangeiro tocando um piano, ou então tocando uma polca ao piano, ele chegava na sua roda e falava, ouvi ontem uma música, era assim, olha, e assoviava para o outro, ou então já tocava a seu modo, e ia passando essa transmissão oral, foi recriando, né, com a influência da habaneira, da polca e outros gêneros que foram chegando no Brasil, eles foram se forjando esse gênero instrumental que é genuinamente brasileiro, que é tocado no mundo todo hoje, né? A gente vê americanos, vê israelenses, vê japoneses tocando choro maravilhosamente bem, inclusive contrariando, né,
teorias que antigamente falavam, eles não sabem tocar, não tem a nossa malemolência. Já tem, viu? Já tem. Mas o choro, então, nasceu assim, né? Ele foi a recriação de gêneros, né, estrangeiros, como a polca, a bandeira, o scotch, a quadrilha, né, que foram ganhando um tempero brasileiro exatamente com a influência, principalmente a influência dos negros, né? Então nasceu o choro. O choro foi um grande gênero no início do século XX, né, com a participação ali bem significativa do Pixinguinha. Depois teve uma queda com a bossa nova, com o tropicalismo, né? E ressurgiu na década de 70, quando surgiram Armandinho, o Paulinho da Viola gravou discos dedicados ao choro. Então, aquela postura, por exemplo, do Armandinho tocando choro, com aquela postura roqueira, isso influenciou bastante a juventude da época, né? E hoje em dia, quem faz isso muito bem é o Hamilton de Holanda, com o bandolim dele de 10 cordas, né? Que faz assim, ele impressiona os jovens, né? Desde que ele morava aqui em Brasília, ele já tinha esse sotaque, né, de revolucionário no choro, e consegue fazer com que os jovens hoje peguem o instrumento para tocar choro em vez de tocar outros gêneros, né? Então é bem interessante, né? A minha história com choro e a história e a história do choro mesmo é bem interessante, né? Hoje, como jovens que estão tocando aí, como o caso do Gabriel Gross, que toca gaita, toca choro na gaita, o Pablo Fagundes, Ian Cury, que é um menino ainda, não tem nem 18 anos, né? E Tiago Tunes, são aqui de Brasília, e também no Brasil inteiro, com o Jean Correia de São Paulo, essa turma de São Paulo muito boa do panorama do choro brasileiro paulista, né? Choro paulista, né? Então, temos hoje representação do Brasil inteiro, porque o choro nasceu no Rio de Janeiro por uma circunstância, porque era a capital do país, as pessoas iam para lá para poder, em busca de um lugar ao sol, né? Mas, ao mesmo tempo, os brasileiros de Belém, do Maranhão, de Pernambuco, já estavam recriando, né, o choro, agora com sotaques diferentes, o choro frevado lá em Pernambuco, né, o choro carimbó no Pará, o choro matuto no sertão, né? Tem até funk choro hoje, né? Do Marvel Ceribelli. É uma coisa bem interessante. Está sempre se recriando. Então, é um gênero vivo e pujante, né? Bem legal. Olha, funk choro eu nunca tinha ouvido falar, viu? Ô Marcelo, você está entendendo agora por que eu admiro o Rui? É o conhecimento que esse homem tem, cara. É muito gostoso. Eu vou te falar uma coisa. A gente tem um chorão aqui em Mogi Guaçu, tá? Que é uma fera. Ele é todo modestão, né? Ele chama Armando Morelli. A esposa dele sempre está assistindo o Diálogos. Olha, esse disco é de... Que ano que é isso aqui? Eu não lembro, mas é do começo dos anos 2000. Ele tinha um grupo... Tem ainda, né, Marcelo? É um grupo de choro. Opa, não era para acontecer isso. Agora sim. Tem um grupo de choro chamado... Opa! Vamos tentar um ângulo que não dê reflexo. Então, Amigos do Choro, tá? Que é um baita grupo de choro. E há pouco tempo atrás, tô tentando descobrir aqui, se por um acaso eu datei a capa, eu tive o prazer de fazer a capa de um disco metade autoral. Não, esse é só interpretações. É o Armando, o Paulo Moreno e o Jonas Cassiano, que é o Choro do Mandi. Tá? O Armando é esse de chapéu no meio aqui, olha. Uhum. E ele toca cavaco, toca bandolim, vale a pena conhecer, viu? Passe meu contato. Eu toco no meu programa, ele não se restringe ao choro do Rio de Janeiro, tanto que eu toco as meninas do choro de Porto Feliz, né? O choro das três, né? Já conheço há muitos anos, toco no meu programa e falo exatamente de onde é. Por exemplo, meu programa da semana que vem vai enfocar um CD chamado No Boteco do Hélio,
ter só choros compostos por nativos ou radicados em Juiz de Fora. Então, eu estou sempre atrás de novidades em relação ao choro para mostrar que o choro é brasileiro, né? Não restringo apenas ao Rio de Janeiro, né? Eu vou buscar em São Paulo, em Pernambuco, em Belém do Pará, no Maranhão, tudo quanto é lugar, né? Em Aracaju, vou buscar chorões e a gente faz programas bem diversificados, mostrando, fazendo esse mapeamento, né? Que é o Brasil, né? Que divulga, difunde o choro, né? Que cultua o choro, e não só o Rio de Janeiro. Eu não sei se a Rita está assistindo, a esposa dele sempre está com a gente aqui, às vezes ela e ele, né? Mas eu te passo o contato com o maior carinho, porque ele merece, sabe? Ele tem uma modéstia. Assim, muito bom. Não, mas só umas musiquinhas. Você vai ver que ele é muito assim, mas é um instrumentista de primeira. Né? Toca violão de 7 cordas, cavaco, bandolim. Vale a pena conhecer sim, viu, Rui? Canta muito bem. Beleza. Canta, a esposa canta, a filha mais velha canta, a mais nova é roqueira, canta também. Apesar que a Letícia agora tá bem na MPB, né, Marcelo? Tá bem na MPB. Ela mudou um pouquinho de rumo. Então a família toda, né? Ele tem um sobrinho artista, também é muito bom. Agora já chega por aqui já. Todos os Morelli passaram por aqui. A Lívia não. Hã? A Lívia não. Lígia. A Lígia não passou, verdade. Ainda não. Ó, eu tô com a segunda pergunta do Bachito. Eu já vou combinar com você, Rui. Se acontecer de novo, tá? A gente sai e volta, já pra gente não perder tempo. Que foi justamente quando eu mandei a pergunta. Agora eu vou mandar a segunda pergunta dele. Oi, Rui. Eu tenho um trabalho na internet que eu comecei declamando letras de músicas. Eu comecei com aquelas músicas meio bregas, de Amado Batista, do Hit, essas canções assim extraordinárias, antigas, até hoje ir para um Plebe Rude, para um Chico Buarque, para um Caetano, uma coisa mais sofisticada. Nada com o intuito de provocar e ao mesmo tempo provocar. Você, como um pesquisador da música, fala pra gente uma letra extraordinária. Poxa, que legal essa pergunta. Olha, Bachito, uma pergunta... Esse cara é uma figura, viu? Bachito, é uma pergunta difícil, vou te dizer por quê. Porque a música brasileira, os letristas, eles não perdem a oportunidade de escrever poemas com letras, né? Outro dia eu tive numa live com o Clodo Ferreira, que é o autor de Revelação, né? Um dia vestido de saudades vivas faz ressuscitar, que o Fagner gravou, né? O Clodo é um grande pesquisador e a gente foi exatamente para falar sobre essa diferença, né? Ou semelhança da letra de música com a poesia, né? Então, ele mesmo falou, a música americana, né? Você pega lá uma melodia lindíssima, um arranjo fabuloso, com coro, com vozes, e você vai ver a letra, é uma coisa assim, quer dizer, não tem uma profundidade como a música brasileira tem, exatamente porque nós temos aí, olha só, Fausto Nilo, nós temos Luiz Tati, temos Celso Viáfora, temos Sérgio Natureza, Joãozinho Gomes no Amapá, e Fernando Brant, próprio Vinícius de Moraes, né, que abriu as portas para os poetas para serem letristas, acabou com esse preconceito de que o poeta não podia fazer, né, letra de música, de canção, né? Então, nós temos aqui no Brasil letristas maravilhosos que fazem o Chico Buarque, né? Olha só, Chico Buarque, a gente estava falando agora sobre o Chico, né? O cara tem uma música chamada Eu Te Amo, né? Já perdemos a noção da hora, se já jogamos tudo, né, fora, me conta agora como hei de partir, né? E ele fala assim, seus seios ainda estão nas minhas mãos, olha só que coisa linda, né? Então, eu acho muito difícil eu escolher uma só, por exemplo, o Guilherme de Brito e o Nelson Cavaquinho falando, tire a sua
Tire a sua, não sei o que, do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Tire seu sorriso do caminho. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor, né? Hoje, para você, eu sou espinho, espinho não machuca flor. Olha só que coisa linda, né? Então, aqui no Brasil é muito difícil, mas eu tenho aí uma história que eu conto, que é a história de uma música do Celso Biafra. O Celso Biafra é um dos grandes letristas brasileiros, parceiro do Ivan Lins, que o descobriu, né? E que ele fez uma música, vou ter que contar a história, né? O Ivan Lins nunca tinha feito música com o Celso Biafra e viviam namorando ali. Vamos ver então o momento certo para a gente se reunir e fazer canções, né? Então, um belo dia, o Ivan chamou o Celso foi e ele mostrou uma série de melodias no piano e teve uma lá que ele falou, essa aqui eu quero dar um pitaco na letra, né? Essa aqui eu quero que você faça uma letra porque para a Portela, porque a minha mulher foi assistir o desfile, né, junto comigo e ela se emocionou muito vendo a Portela passar. E o Celso Biafra, então, perguntou para o Ivan, mas, pô, você não é salgueirense? Eu também sou, cara, mas como é que eu vou fazer uma música para a Portela, homenageando a Portela, né? E ele falou, cara, mas vai ter que ser, e essa homenagem a ela, e se homenagem a Valéria, que é a esposa do Ivan, ela vai ter que falar da Portela, né? Então o Celso foi para a casa dele e falou, poxa, eu não vou perder essa oportunidade de ser parceiro do Ivan Lins, um cara que tem uma projeção nacional, internacional, fabulosa, né? Então ele fez uma letra, olha que poema, né? É assim, eu vi a passarela refletida na luz dos olhos dela, e na tela do olhar da minha amada, emoldurada, passava a Portela. Chorei por nós, chorei por ela, por Monarco e Paulinho da Viola. E eu que sempre amei uma outra escola, amei a Portela por ela, ali naquela hora. Fabuloso, né? Muito lindo. Fabuloso. Né? Então, são musicadas. Né? E ele não perdeu a carteirinha de compositor da ala de compositores do Salgueiro, né? Foram, inclusive, homenageados tanto na Portela quanto no Salgueiro, por terem feito essa homenagem sem precisar falar mal ou por ter falado bem de uma escola, a outra não ficou chateada. Foi lindo, o desfecho foi maravilhoso, né? Não, fantástico. Nossa, eu conhecia a música, mas eu não sabia da história, olha só. Uhum. Essa para mim é a beleza do seu trabalho. E acabamos indiretamente tocando num outro nome que é o... Oi, desculpa. Eu acho que está no volume 2 do livro. Está no 2? Acho que está. Então, acho que eu já conhecia a história, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro de ter... Eu não lembro dessa história, rapaz. Será que eu passei tão batido? O nome da música é Emoldurada. 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 É tanta música que fica difícil procurar. Emoldurada. Ô, Rui, eu acho que não tá no 2 não, viu? Então vai estar no 3, você vai receber logo, logo. Opa! Você sabe o que você está falando aí? Eu lembrei de duas histórias. Na verdade, não sei se você já contou no livro, infelizmente eu ainda não li, mas vou ler. A história da... Eu não lembro do nome do rapaz que ficava fazendo música contra o Noel Rosa. E fazia uma música, o Noel Rosa fazia, ele ia lá e mexia. Aí ele fez palpite, o Noel Rosa fez palpite infeliz. Quem é você que não sabe o que diz? Deus do céu, que palpite. Oi? Era o Wilson Batista, né? O Wilson Batista. E também Dalva de Oliveira e Erivelto Martins, né? Que separaram e um fazia música pro outro, né? Ia brigando. Aí ela lançou Bandeira Branca, que é um clássico, né?
paz, né? Foi um pedido de paz. É muito, nossa, veio na hora a cabeça. E eu estava comentando com o Alfredo na hora que deu aquela falha, que a gente estava nos ouvindo, que uma música, a Flor de Lis do Djavan, eu já vi 1 milhão de vezes a turma colocar lá, ele se separou da mulher que chamava Maria, perdeu a filha, e até no site do Djavan já está, agora não sei se está mais, mas na época que saiu isso há um tempo atrás, gente, pelo amor de Deus, o Djavan não se separou de ninguém, não é verdade essa história, porque ela caiu na boca do povo, caiu na lenda, né? Virou uma lenda. Até hoje o pessoal posta e eu fico lá, gente, não é assim. Eu fico nervoso. É uma irresponsabilidade muito grande você publicar, né, uma história dessa nas redes sociais, né? As pessoas adoram, elas adotam essas news, né? Como se fosse verdade, aí pronto. Aí, né, o próprio Djavan ia desmentir isso, né? Por isso que eu tenho que ter muito cuidado quando eu vou fazer uma pesquisa e vou, né, publicar, porque tem que ser o retrato da verdade. Eu não posso inventar nada ali, né? Então, as histórias eu reconto, né, com o material que eu capto diretamente dos artistas, né? Agora tá vindo um monte de música na minha cabeça, Rui. Olha, a do Tim Maia. Como é que é? Porque você se foi, tanta saudade. Que morreu também a criança, filho dele. Ela vem com Flor de Lis, são 3 músicas que vem ali. Uma delas é essa música, né? Ela foi feita por um Edson Trindade, ele alcoólatra, né? Pouco parava em casa, não tinha um contato muito assim estreito com os filhos, né? E foi a filha que morreu e ele então fez essa letra, né? Então a filha morreu mesmo. Foi, Nesse caso é uma lenda que não é lenda. É real. Tem uma mentirosa no meio, que é de Flor de Lis, acaba prejudicando, né? Todo gente, né? Mas Rui. Achou, Alfredo? Eu não achei, tá? Mas eu recebi aqui no chat, olha, Dani Lápidos mandou aqui, olha, que tá no volume 1, de fato. Volume 1. Eu tô me sentindo... Dani Lápidos. Eu falei Dani... eu falei Dani Lápidos e eu fiquei assim, Lápidos. Agora é a Dani ou o Dani? Mas aqui eu tô me sentindo agora o leitor mais relapso da história aqui. Audiência super qualificada. Dá um close aí, Alfredo, deu pra ver. Desculpa. Não deu pra ver, você pôs aí no pequenininho? Ah, não, é só pra... Tá aqui, ó. Ah lá! Página Deixa 174. aí que eu tô lendo, pô. Não, depois você lê. Depois você lê. Oi, Dani, boa noite. E é interessante. Eu agradeço, viu, Dani? Todo mundo tem uma história na música, né? Tem música que realmente o cara fez por fazer. E falando em Djavan, agora eu vou falar, gente. Eu fiquei quietinho falando de música lá, porque eu até pergunto que eu nem queria fazer para poder falar, para dar chance para o Alfredo. Agora eu vou falar, eu não aguento. Manda ver. Djavan, Açaí, Guardiã, Zoom, Divisor, Imã. A turma pergunta Djavan o que é isso, você fala, gente, é facinho, é Açaí, né? Ele mesmo não sabe explicar as músicas dele, né? E mesmo assim... Porque muitas vezes a sonoridade das palavras, né? Quando ele compõe a melodia, o Paulo César Pinheiro, que é o maior compositor em termos quantitativos e também qualitativos, né, aqui do Brasil, uma quantidade enorme de composições gravadas com centenas de parceiros, né? Ele faz muito mais a letra. E ele pede para os parceiros, para quando eles forem gravar a melodia, que eles gravem vocalizando, para que venham pedaços de palavras que ele possa aproveitar, né? Então, por exemplo, a música Nascente, do Flávio Venturini, quando ele gravou, tinha lá um... Lareira, né?
Aí o Murilo Antônio já pegou o Laleira e falou, clareia, manhã, né? Então, ajuda na hora da parceria, né? Isso está muito claro quando a gente trata dos processos, das relações de parceria, das particularidades, né? Eu quero ver explicar já me veio na cabeça Caetano... Itamarandíba do Milton Nascimento. Itamarandíba, terra sem vida. Nossa, Pedra muito linda, né? E o Marcelo? Pedra polida, cantei errado. Oi? Eu queria ver explicar a letra do Qualquer Coisa do Caetano Veloso. É qualquer coisa mesmo. Eu estou desconfiando que esse papo seu tá qualquer coisa. Você tá de Marrakech. Complicado. Brincadeira, Marcelo. Mas sim, eu não conversei com o Caetano ainda, né? Eu tenho uma promessa do senador Randolfo Rodrigues, que é amigão dele. Eu escrevi o volume 5 do livro, que, na verdade, foi o primeiro volume dedicado a uma vertente regionalizada do projeto, né? Então, estou com um projeto aí, prontinho já o livro, então foi assim compositores mineiros. Mas antes disso, eu lancei, então, foi assim compositores amapaenses, né? E então escrevi um pouco da história da música do Amapá, que é um estado novo, né? Bem novo. Então você topa nas ruas ainda com os pioneiros das canções, né? Do Amapá, porque era um território que virou um estado e isso muito recente, né? E eu fui lá, então, Randolph virou um fã do livro, do projeto, tem os livros todos, e ele falou, eu falei, poxa, você precisa me fazer um favor, hein? Você presentear o Caetano com a minha coleção, né? Aí, de repente, ele fica me conhecendo e vai querer me dar uma entrevista. Ele falou, não, eu vou levar você lá, né? Só que foi antes da pandemia, depois veio a pandemia, veio a CPI da pandemia, que deu um trabalhão enorme para o senador Randolph, né? Imagina. Então, nós não fomos ainda, né, felizes de conhecer o Caetano e poder entrevistá-lo, mas tá tudo como projeto, né? Dizem que em Santo Amaro você vai tomar um café, uma cerveja, você vai encontrar o Caetano, de repente, se ele estiver por lá, num barzinho, falar que ele é muito acessível. Já me falaram. Né? Que bom. A Ambev, eu acho que era na frente da casa da Dona Canoa, Alfredo. E o pessoal fala, é época que ela era viva ainda, o pessoal fala, nossa, eu entro e saio ali na casa da Dona Canoa, chega a Betânia, chega a Caetano e conversa com todo mundo. Você vai ter se Deus quiser, você vai encontrar com eles e nós vamos ver o livro. Sabe? Eu só lamento que, por exemplo, Paulo Diniz, eu estive 2 vezes no Recife, conversei com ele por telefone, marcamos, e ele estava num processo muito difícil de depressão, né, por conta de uma doença degenerativa que o deixava em cadeira de rodas e usava sondas. Aí eu ia para Recife, fui 2 vezes, e nas 2 vezes eu não consegui conversar com ele, mesmo tendo a intermediação de Marcelo Mello, do Quinteto Violado, de José Teles, que é um jornalista famoso lá de Recife, né? Eu não consegui falar com ele. Infelizmente, ele faleceu, né? Ele levou as histórias dele junto com ele, né? Como foi o caso do Paulo Vanzolini também, e outros compositores que eu, infelizmente, ainda não consegui conversar. Mas tem outros e outros aí que vai chegar a minha hora, né? Eu tenho, por exemplo, um desejo enorme de escrever o Então Foi Assim, só com as composições da Rita Lee e Roberto de Carvalho. Nossa! Aquelas histórias. É um livro que já vai ser uma nova vertente, esta individualizada, em vez de uma vertente regional, já individualizada, né? Como é o caso do Ivan Lins ou Vitor Martins, que também tenho maior vontade de contar. Eu não consegui entrevistar ainda o Vitor Martins, já conversei com o Ivan. Então vai chegar a hora que esse Brasil vai mudar, né? Amém. Vamos aí inaugurar uma nova fase desse país, valorização da cultura, para a gente poder fazer esses projetos todos, realizar esses projetos. Queremos um livro do Eu mandei convite pro Ivan Lins para participar. Vamos ver se ele vai responder, né? Faz um tempinho. Ou não, já tem, certo, Alfredo? Opa, com certeza. Uma pessoa um compositor, Rui, que eu acho que, infelizmente, você não vai conseguir, que já faleceu, é o Gonzaguinha. Putz. Gonzaguinha, ele tem...
músicas que são super atuais, né? Super atuais. Ô, Rui, falando nisso, você chegou a conversar com o Belchior ou não? Não. Que é outro que tinha um processo criativo muito interessante também, né? Muito. A fera. Inclusive, me influenciou profundamente com a música dele, porque na época, né, ela não tinha uma linearidade, né? Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. A melodia, acredito que ele tenha feito junto com a letra, para caber certinho, né? Era uma coisa bem quebrada, muita Uma coisa meio Luiz Tati. Não tinha uma linearidade assim, né? Então. Mas ele tinha um conhecimento. Perdão, ele tinha um conhecimento da língua portuguesa assim que era fabuloso, né? Eu vi uma entrevista dele e você caiu o queixo. Ele era muito culto, né? Fez diversas citações, né? Nas letras dele, né? De obras famosas, né? De momentos brasileiros também, de artistas brasileiros, né? Dizem que a esposa dele era daqui da nossa cidade, de Mogi Guaçu. Meu tio conta, né? Eu já ouvi falar isso. Não tenho certeza, não. Aqui, a Edna. A Edna foi que vivia com ele quando ele faleceu, né? Foi a pessoa que ela travou a carreira dele, né? Ela travou, né? Então não era, não. Dele. Ô Marcelo, tira essa maldição do Guaçu, faz favor. Então deve ter sido a primeira, né? Tá. Foi a primeira. Não sei qual foi. A gente tocou, indiretamente acabou sendo tocado o nome do Paulinho da Viola também, que é outro compositor fantástico, né? Portelense. Né? Eu ia falar dele na hora que você estava falando da composição do Ivan Lins, mas aí você já passou com o Paulinho da Viola na história. Falei, bom, já foi citado aqui. Viola é delicadeza só, já tem a nossa obra, já encontrei algumas vezes com ele, já conversei, mas não entrevistei. É uma hora certa que eu vou. Eu prefiro que seja um local tranquilo, ou num hotel, ou na residência mesmo, para dar conforto para o meu entrevistado, sabe? Porque muitas vezes é no camarim, o cara vai fazer o show daqui a 15 minutos e, sabe, quer aproveitar e correr, não dá. Para mim tem que ser... Não vira. Não vira. O Charles Gavan conta bastante história também de livros, né? De músicas, né? Você já chegou a ver o programa de edição do vinil? Sim, sim. Ele está entrevistando o pessoal e vai perguntando sobre as músicas dos discos também. Ele tem nossos livros também, o Charles Gavan. Tem, né? Ele parece ser um cara bem legal também, né? Muito legal, muito legal. Ele faz um trabalho importante. Só comentar uma coisa, tá? Aquele disco do Boca Livre que você citou, um disco independente, eu tenho aqui. Em vinil. Em vinil. Ô, Marcelo, fala em Boca Livre, viu, Alfredo? Fala em Boca Livre, se eu não me engano, MPB4 e Creito e Cledir estão fazendo shows no Brasil agora, juntos. Deve ser muito bom, né? Eu tô curioso, que eu acho que no livro 4... Uma turnê, né? Quando eles lançaram Gira Girou, né? Gira Girou, meu coração. E todo mundo acha que é do Ivan Lins, né? Todo mundo pensa que é do Ivan Lins. É no livro 4. Alfredo, sabe o que veio na minha cabeça agora? Eu vou te contar uma história. Não, teve aqui o Teddy Correia do Nenhum de Nós, né? E tem uma música deles que eu amo, que chama Jornais. E aí ele conta como é que ele criou a música. Que eu falei, Teddy, pelo amor de Deus, me conta como é que você criou. Eu tenho essa curiosidade, sabe? Aí ele falou que estava no Rio, foi comprar um jornal, e aí ele viu uma pessoa, um mendigo e tal, e foi criando a música em minutos, né? Ele chegou na gravadora, ele já tinha música pronta já. E a turma ficava, mas que? Como você tem a música, Bar? Fala aí, Alfredo. Agora eu esqueci o que eu ia falar. Simples. Desculpa, Alfredo. Você perguntou se a gente estava pronto. É isso? Vamos então para as perguntas rápidas para o Rui? Vamos lá, nasci pronto. Então, cara, agora que eu lembrei que eu não lembro o que eu tinha... meu Deus! E agora? Ô, Alfredo! E o Galfredo é o nosso caçula, viu? Deu branco. Eu sou o caçula, mas eu sou mais esquecido aqui, tá?
Muita coisa na cabeça. Tá. Eu acho que eu vou botar o Rui numa fria que nem o Baixito pôs, mas tudo bem. Vamos lá? Bora. Rui, qual a história de música que mais te impressionou? Você falou, putz, que história maravilhosa, te deixou assim, encantado. Não vale de Ivan Lins. Tristece é uma história lindíssima, uma composição da melodia do Telo Borges, que é um dos irmãos Borges, do Clube da Esquina, e que foi gravada pelo Milton Nascimento e pela Maria Rita, né? Que o Telo Borges fez a melodia tão linda, né? Do Tristece, vocês lembram, né? E ele falou, cara, essa melodia é muito linda, muito sentimental, muito profunda. Só quem pode botar uma letra nessa melodia é o Milton Nascimento, é o Milton Bituca. Vou lá com ele, foi lá com ele, com o Bituca. Chegou lá para ele e falou, cara, eu tô com uma melodia aqui que eu tô guardando para você, tem tudo a ver com você. Ela é muito sentimental, profunda, eu choro quando eu toco, né? Aí o Milton perguntou para ele, tá, e você quer que eu fale sobre o que nessa letra, né? Aí ele falou assim, fala do nosso amor. Fala do nosso amor. E aí o Milton responde para ele, você pode pedir para eu falar do nosso amor, que é tão forte e ainda é, mas cada um se foi. Quanta saudade brilha em mim, se cada sonho é seu, virou história em sua vida, mas para mim não morreu. Lembra, lembra, lembra cada instante que passou, de cada perigo, da audácia, do temor, que sobrevivemos, que cobrimos de emoção. Volta a pensar então. Quer dizer, é um bilhete, um recado. Não é? Então, não é um poema fabuloso, mas ele fala de amor de uma forma tão linda que essa música gravada pela Maria Rita e pelo Milton emocionam profundamente as pessoas. E a mim também. Qual compositor você ouve com mais frequência? Essa pergunta chegou pela metade para mim. Se alguém puder traduzir. Qual compositor você ouve com mais frequência? Mais frequência? Muita frequência. Vinícius Cantuária, Gonzaguinha, Sai Guarabira, Chico Buarque. Estou sempre ouvindo, quer dizer, quando eu ponho a minha playlist do Spotify, por exemplo, eles estão presentes, né? E também Celso Viáfora, Nilson Chaves, Felipe Cato, esse povo mais, né, que não teve uma projeção assim nacional, mas que a gente curte muito. Deixando agora o Então Foi Assim de lado, me fala que tipo de projeto você mais gosta de fazer, né, além da pesquisa. Produzir para cinema ou vídeo, programa de rádio, produção de shows, de eventos. O que você mais gosta? Eu gosto de produzir projetos que tenham um reflexo no social, né? Que acrescentem alguma coisa à sociedade, né? Então, no dia 17 de setembro, em Porto Alegre, na sede de uma entidade sindical chamada Durgues, vai ser lançado um filme chamado Um Curta-Metragem, dirigido por Luiz Alberto Cassol e produzido por mim, chamado O Complô. O subtítulo dele é Como o Sistema Financeiro Sequestrou a Economia Brasileira. Isso foi um livro escrito pelo Hermes Zanetti, um deputado constituinte, que foi testemunha das falcatruas que aconteceram na constituição da dívida pública, não é? De forma que ela fosse primeiro direcionada para os rentistas, que são as elites que investem o dinheiro em tesouro direto, no tesouro público, né? E que, quando os impostos entram, né, na receita, né, no tesouro, vão primeiro para o pagamento dessas dívidas, né, que são juros dessas aplicações, e depois
vão para a saúde, para a educação, para a cultura, para o transporte, né? Então, vai ser o lançamento no dia 16, na sede da Durgues, lançamento nacional. O filme chama O Complô. Ô, Rui, chegou uma mensagem Muito muito bom. legal aqui. Chegou como Mogi Rock Mob. É o Rick, filho do Hélio do Yucatán. Ah, tá. Trio Ele Yucatán. falou o seguinte aqui, ó. Querido Rui Meus Godinho. amigos, Hélio, Você conheceu o pessoal do Você trio conhece? Yucatán? meus amigos. Você tá brincando, rapaz. A Que gente, barato. quando eles vinham aqui, né? A gente estava sempre junto, se curtindo. Ah, você tá brincando. João E ele tá Lucas. falando aqui que o Hélio João Lucas gostava muito. é o melhor amigo do meu pai. Tio, cara. Nossa. Poxa, Só que eu tenho uma péssima notícia. O Hélio, não sei se você sabe, ele faleceu. faleceu. Foi uma tristeza geral aqui. Muito. E logo depois dele, faleceu a Mariângela Marques, que era A produtora, Mariângela, fazia a semana antes ela entrou aqui no programa, mandou mensagem, conversamos. Depois ela Pois é. faleceu. É isso aí. Bom, ele tá comentando, né? Que ele tá dizendo que bom vê-lo e ouvi-lo, tá? Sim, tem um carinho enorme pela trajetória do pai dele, do Hélio, do Hércio, né, e do Lucas também, né? Eu brinco muito com o Lucas, dizendo que ele é o mais bonito, é o galã do grupo, né? Tá? Andou muito doentinho também, a gente se falando aí pelo WhatsApp, né? Mas são lindos. Não fazia ideia. Olha aí, Alfredo, eu sofrendo para procurar o WhatsApp do Bob. Pois é, rapaz. O João Pois Lucas é. estava com ele sábado. Que coisa. Ó, ele tá falando aqui que você é fantástico, tá emocionado e sobre o nome ele falou que esqueceu de mudar o perfil dele, por isso que apareceu desse jeito. Que legal. Agora Eu falo que o mundo é pequeno, Marcelo. Rui, pequeno. você chegou a vir para cá, para Mogi Guaçu, alguma vez ou não? Não, infelizmente não, embora os convites tivessem sido feitos, né? Mas essas figuras do Yucatán são figuras lindas que não envelheceríamos jamais, não envelhecerão jamais, porque eram os meninos, né? Eu fiz a apresentação, né? A abertura de show deles aqui no Clube do Choro, e eu falei assim, olha, os meninos, porque os meninos, falando da trajetória deles, né? E eu sempre falava os meninos. Aí depois eu expliquei por que eu falava os meninos, porque eram os meninos mesmo, eram fantásticos, né? Eles tinham histórias fantásticas das viagens que eles faziam nos navios, porque eles eram contratados para cantar nos navios, né? Então passaram muito tempo nesses oceanos aí, sangrando mares, né? E tem histórias fantásticas, né? Maravilha. Que bom. Também estou emocionado, Rick. O Armando, que a gente falou para você, é muito amigo desse pessoal, né? Do Trio Yucatán. Tem mais artistas aqui de Mogi Guaçu que formam um conglomerado aí. Então, não tá tão longe assim, viu, Rui? Nós estamos marcando de fazer um programa lá na casa do João Lucas, mas com o pessoal da música sertaneja, que mais um pouco mais que a gente não fez aí no programa sobre música sertaneja. De verdade, diga-se de passagem. Fizemos sim, fizemos com o Kaique Cauê, meu Deus do céu. Que tá no meio do caminho. Tá no meio do caminho, O pessoal que faz a música. Mas se eu soubesse, eu teria chamado o João Lucas para participar aqui, pô. Puxa vida. Mas não. Ai, Rui. Eu não quero fazer o que eu vou ter que fazer agora, cara. É dizer tchau, né? Eu não quero me despedir, rapaz. Que dureza. Lembrando, viu, Rui? Fica um pouquinho depois que acabar a imagem dos patrocinadores, no final da live, para a gente poder se despedir direitinho, tá bom? Mas eu vou fazer a vez do Baixito hoje, tá, Marcelo? Faça, Léo. Eu queria te agradecer pela disponibilidade, por você estar aqui com a gente, para bater esse papo, que para mim foi muito gostoso. Eu acho que mim também. É uma realização enorme eu conhecer essa pessoa que me cativa há 10 anos, né? E que vai me cativar mais ainda, porque durante a live eu pedi os outros 2. Tá? Espero que chegue logo. Que agora eu tô ansioso. Feliz, poxa, eu tô mostrando aqui, não são mais, como é que é, aquelas
estão fazendo agora nos dentes, né? Mas Ah. não é aquelas máscaras, né? Aquelas lentes, na verdade, mas eu não paro de sorrir de tanta alegria de estar aqui com vocês. Poxa, Vocês que gostoso. maravilhosos também, muito agradecido, viu? Olha, eu vou pôr de novo aqui a legendinha, né? Para quem quiser. Opa, errei o botão. Para quem quiser entrar lá e comprar os livros que valem. Eu vou falar de novo, vale muito a pena. O preço é acessível e a direção desse valor ela vai para lugares muito bons, né, Rui? Vai sim, vai sim. Então, tá valendo a pena, olha. Deixando bem aí para o pessoal poder comprar os livros. E lá no site tem um repertório do quarto livro, né? E eu já vi que tem música ali que eu já tô doido para ler, que é, por exemplo, no 4 tá Maria Fumaça, do Cleiton Cledir. Tem. Alfredo, o Rick tá pedindo para divulgar onde encontrar o quarto livro. Põe de novo aí o link, por gentileza. Ah, tá, vamos lá. Tá aqui, olha. Então lá, Rick, foi assim. Então foi assim.com.br. Tem a loja lá, facinho de fazer a compra. Tá? Compra, gente, ajuda o artista, gente. Ajuda o artista. Aí. O Rui deve ter visto eu olhando um pouco para outra tela aqui, assim, era isso que eu estava fazendo, viu, Rui? Eu tenho que comprar fralda para o Joaquim, meu filho, de 9 meses. Vamos lá, compra a fralda. Então tá aqui, ó, ele estava pedindo mesmo a divulgação de onde encontrar, tá? E é isso aí, Marcelão, pode fazer a sua despedida para a gente encerrar. Rui, eu tô empolgado. Agora eu fico pilhado com as coisas assim, com muito conhecimento. Eu adoro pessoas inteligentes. É por isso que eu gosto muito do Alfredo, do Bachito, que são pessoas muito inteligentes também. E hoje eu tô assim, eu tô com um monte de música na cabeça, cara. Se você quiser, a gente fica até meia-noite aqui falando de música, que é um assunto que a gente gosta muito, né? A gente tenta mudar um pouco, mas não tem jeito. É o nosso know-how aqui. A gente começou com teatro, mas... a gente põe artistas também, bem ator, atriz, tudo. E agora eu tô emocionado, porque eu poderia ter falado pro João Lucas. Eu conversei com ele semana passada, não comentei que você ia participar, por exemplo. Né? E eu sempre falo... Quando que a gente ia imaginar também, né, Marcelo? Não, mas eu sempre falo para ele, tio, hoje vai... Terça-feira é fulano, terça-feira tal... Os netos deles participaram, porque eles têm uma banda que eu adoro, que é uma banda groove, né? A Groove, né? E eu fico muito feliz de saber que ele, que eu considero como um segundo pai para mim, que eu conheço desde quando eu nasci, tem amigos fantásticos como você é. E assim, programa como esse, que a hora passou e a gente não viu, né? Eu falei para você que era uma hora de programa, já rodou 1h30, e acho que satisfaz demais a gente. Frase feita, o mundo é um meio. É isso aí. Então, muito grato, muito obrigado pela sua pessoa, pelo seu trabalho. Desejo todo o sucesso do mundo. Quero muito ler o livro. O Alfredo falou, mas você precisa ler o livro. Eu falei, tá bom, eu vou ler. Prometo que eu adoro ler livros também, nesse estilo assim. Espero que você fale com a Rita Lee logo, que faça isso sobre a Rita Lee. Eu também. Amo de paixão. Você conhece Caetano e tudo mais. Você conhece o Ike Gomes, do Tangos e Tragédias, lá do Rio Grande do Sul? Sim. Eu entrevistei o Nico Nikolaevski. Fiz um programa com ele. Puxa vida. O trabalho pessoal, né, dele, né? Tem uma música fantástica chamada Feito um Picolé no Sol. Olha a imagem. Né? Derretendo. Eu sou fã incondicional. O picolé perto de mim estaria sendo devorado, não derretendo. Não ia dar tempo. O sol não ia dar. Eu sou fã incondicional dos dois. A gente teve com o Wiki e a Simone Haslan aqui no começo das lives, isso em 2020 ainda. Mas é um cara muito legal também. É que ele é apaixonado por Rita Lee. Né? Ele é, verdade. Ele sempre teve um sonho de conhecer a Rita e teve o prazer de dividir o palco com ela. Né? Olha que lindo. Então, assim, eu acho que um livro desse, assim, ele ia gostar muito também. Rui,
Vamos torcer. Marcelo, explica. Ó, semana que vem é o vem. seguinte, gente. Quem está assistindo, eu vou explicar. A gente tem duas chances, tá? Ou na terça-feira com o Batman brasileiro, que é um rapaz que faz o Cristiano, né? Que ele veste uma armadura do Batman, ele vai e faz trabalho nos hospitais de câncer infantil. Ele entra vestido de Batman, ele conversa, então ele faz motivacional presencial com a criança que está doente e faz como é que fala, Fredo? Não sei o que. No estilo dos Doutores da Alegria. Isso, mas ele também faz vai animar, a melhor palestra do Brasil motivacional. Tá? Isso Só faz que uma não diferença. deu resposta ainda. Eu não sei se vai ser nessa terça. Eu estou com a empresária dele. Ela está verificando, mas ela não me respondeu. Em contrapartida, a gente tem o Vitor, que é sobrinho da Lu. A Lu é a nossa patrocinadora, né? Ela é a nossa apoiadora cultural da do Execute. E ele participou do Canta Comigo Team. Agora passou domingo, inclusive. E tem uma menina que cantou também, que está lá disputando, que é de Mojimirim. Então, provavelmente serão os dois, e se forem, será na quarta-feira. Desculpa tanta enrolação, embramação, mas é o que nós temos para hoje, tá? Então, ou vai ser na quarta com o Vitor e a Cíntia, ou na terça com o Batman. Ou na terça com o Batman. Se não for nessa terça, será na outra. Nós estamos na correria, estamos acertando. A agenda de setembro complicou um pouco. Rui, muito obrigado, então. Tempo. Valeu, hein? Muito grato. Obrigado a todos que assistiram essa live maravilhosa, Dani Lapides, o Rick e outros amigos aí que nos deram esse privilégio. A gente tem também aqui que curtiu a live o Cauê Vágeda Santos. E tem mais gente assistindo que não... É a Cauê? A Cauê. Então tá bom, Cauê, desculpa. E tem mais gente que está assistindo. Eu vejo que tem mais gente assistindo aqui que não dá o que tem de mensagens. Rui, muito obrigado, até a próxima e até semana que vem, pessoal. Tchau, pessoal. Beijão.